Bom, hoje eu estou aqui com o desafio de abordar um tema, um texto no livro de Mateus, no capítulo 24. E é um desafio realmente um pouquinho mais pesado. Acho que o pastor me deve uma pizza aí, alguma coisa assim, pra gente... porque realmente caiu esse texto aqui e olha, não é fácil você abordar o tema ali de... Talvez não, mas assim, certamente é um dos evangelhos aí, um dos capítulos mais complicados para a gente hoje, que tem tantos estudiosos abordando o tema, com tantas visões diferentes, confissões, né, diferentes sobre o tema, e você tem que tomar uma decisão sobre o que você vai falar a respeito do final dos tempos, né? E eu não tenho dúvida que você tem ou tem se perguntado, ou já se perguntou em algum momento na sua caminhada sobre como será esse final dos tempos. Eu acho que esse é um tema que muitas vezes a gente se pergunta, se questiona, mas discute pouco. E por discutir muito pouco, a gente não percebe o quanto isso pode impactar na nossa vida, na nossa caminhada como crentes. Como será o final dos tempos? Como será? Como que isso vai acontecer? E teólogos na história mais antiga, um pouco mais recente e atual, sempre discutiram esses temas. Tá? É chamado de escatologia. Escatologia, o estudo dos finais dos tempos. E dentro desse estudo, você tem algumas linhas de pensamento, né? E elas divergem. E é natural que alguns temas da Bíblia, você tenha um tipo de pensamento, e aí um outro irmão tenha ali um outro tipo de pensamento, e está tudo bem, tá? Desde que isso seja discutido de forma saudável e bíblica. Mas são alguns temas, né? É claro que existem aqueles temas que são essenciais, temas que são primários da nossa vida. Ninguém vai poder questionar e ter uma interpretação diferente do outro irmão a respeito da salvação por Cristo Jesus. Ninguém vai poder ter uma interpretação diferente do irmão a respeito da condenação pela falta de reconhecimento de Cristo Jesus. Ninguém vai poder questionar o irmão que disser que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós temos diversos temas na Bíblia que são essenciais para a nossa fé, e que estes não são objetos de discussão, né? É isso e pronto, né? Nosso estudo aqui, nós vimos uma passagem que Deus é soberano e que Ele salva aqueles a quem Ele quer. Essa é a resposta de Deus para nós, né? Então algumas coisas é isso e pronto, né? Agora algumas coisas é discutíveis, né? Como vai ser os finais dos tempos? A Bíblia fala de um período milenar. Então tem irmãos muito bondosos na nossa caminhada, que nós conhecemos, e que eles acreditam pela Bíblia que esses 1000 anos já estão acontecendo. E tem aqueles irmãos que não, que vão fazer ali todo passo a passo, né? Então vem um arrebatamento, depois vem a tribulação, depois entramos no período milenar, e depois vem o juízo final. Mas tem aqueles que não, vão dizer que não vai ter o arrebatamento primeiro, vai ter a grande tribulação primeiro, depois vem o arrebatamento. Então a igreja vai passar pela tribulação,
vai sofrer lá junto também. E tem aqueles que dispensa tudo isso, né? E vai dizer que Cristo vai aparecer, vai ressuscitar os mortos, né? Que se encontrarão com suas almas já com o Senhor. E isso é uma visão unânime entre todos, mas que, de certa forma, ao acontecer isso, já na sequência já vem o final. Enfim, nós temos uma diversidade aí, 4, 5 visões, com alguns nomes aí que não preciso nem citar, mas que discutem esses temas exclusivamente aqui, de Mateus 24, 2 Tessalonicenses 4, Apocalipse, e discutem os finais dos tempos. Mas o nosso objetivo aqui hoje é trazer alguns alertas, e trazer alguns pontos de atenção, nos deixar um pouco mais atentos sobre os sinais dos finais dos tempos, do final dos tempos. E diante disso, então, nós vamos fazer a leitura no capítulo 24, e vamos ler dos versos 15 ao 35. Eu deixei um pouquinho para o pastor também sofrer comigo, então o restinho ali vai ficar. E aí a gente vai, então, discorrer sobre esse período, esse trecho de 15 a 35, e vamos ver alguns pontos de alerta. Bem, antes da gente fazer a leitura, eu gostaria de orar com os irmãos. Vamos fechar nossos olhos e orar ao Senhor, agradecendo por este momento. Bondoso Deus, o Senhor que é soberano, o Senhor que é misericordioso e bondoso e age com graça em sua soberania, que tem nos ensinado como caminhar, que tem nos dado tantas oportunidades de te servir, de servir um ao outro, de estarmos aqui em comunidade e como irmãos em igreja, abençoando um ao outro, alertando um ao outro, para que estejamos atentos, preparados por Tua graça e Tua misericórdia, para receber o Senhor quando assim o Senhor desejar. Que estes alertas, que estes sinais possam estar patentes no nosso coração, a cada minuto, a cada dia, nos lembrando de que nós temos alguém a quem esperamos, que nos vai socorrer das angústias, das dores, dos sofrimentos que essa vida muitas vezes nos traz, mas que isso, Pai, seja constante em nosso coração, que enquanto isso não acontece, que haja em nós ânimo, que haja em nós o desejo e a vontade de que outros também participem dessa caminhada, dessa jornada em que o Senhor nos colocou. Muito obrigado, Pai. Abre nosso coração hoje para entender a Tua palavra, para compreender os alertas que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 24, verso 15 ao 35, e nós lemos aqui. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, ou na sua versão pode estar diferente, pode estar o abominável desolador, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo. Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado,
porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou ali está ele, dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Até aqui. É importante fazer uma breve explicação sobre alguns pontos aqui, começando pelo abominável desolador, né? E há muita cogitação sobre esse termo, né? Ou essa referência. Há quem diga que este homem, que é um homem, há quem diga que não, que é um evento. E alguns atribuem até a um rei chamado Antíoco Epifânio, que teve como exemplo algumas afrontas ao judaísmo, e de fato foi um homem terrível na época, um pouco antes de Cristo, e ele em suas maldades, né, no seu pacote de maldades diante dos judeus, ele foi um dos que profanou o templo, colocando inclusive porcos para serem sacrificados, justo os porcos que eram um animal totalmente abominável aos judeus. Então este homem realmente foi alguém que prejudicou e criou uma série de maldades ali em relação ao judaísmo, e teve então essa referência, né? Como aquele que seria também o participante, ou aquele que seria a pessoa a quem se referia aí antes, né? Porque essa é uma citação inclusive de outro profeta, e dentro disso Jesus ele traz aqui logo no começo, o profeta Daniel, né? Logo no começo, ele traz talvez essa duplicidade de acontecimentos, porque ele faz uma referência lá no Antigo Testamento com Daniel, e ele também começa a dar uns alertas de que isso iria acontecer. E as coisas vão ficando aqueles homens que ouviam, porque havia então no Antigo Testamento essa promessa da segunda queda de Jerusalém.
O templo de Jerusalém já havia passado por uma queda, mas havia uma segunda promessa a respeito disso. E Jesus vem e reforça isso, utilizando-se da palavra dos profetas. Então, o alerta para aqueles judeus, eu imagino que eles arregalaram os olhos, né? E começam a ouvir. Mas eles começam a ouvir porque eles provocaram por falta de entendimento. No começo do capítulo 24, eles questionam a Cristo sobre isso. Como que vai ser, Senhor? Lá no segundo verso, né? Eles começam, olha, está vendo, Senhor? Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. E aí no verso 3 eles perguntam novamente: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E ele responde aos discípulos. Jesus entendeu ser importante esclarecer esse ponto com eles. E tanto é que ele começa respondendo aos discípulos dizendo: cuidado. Esse é o alerta de Cristo já no começo: cuidado que ninguém os engane acerca disso, pois muitos virão em meu nome, né, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E assim é que começa essa narrativa, todo esse histórico, esse contexto de Jesus aqui, explicando os acontecimentos a partir do verso 15. Ele diz ali no verso 17: quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Jesus começa a dar detalhes. Você imagina então, é que na época tinha, nas casas, se a gente remeter a nossa memória aqui, se você viu alguma imagem na internet ou em algum livro, com que eram as casinhas lá de Jerusalém ou daquela região, normalmente você tem uma cobertura, uma laje, né? A gente hoje chama de living, né? Gourmetizou, a varanda gourmet, né? Essas coisas. E o pessoal tinha as suas lá naquela época. E então eles ficavam em cima, no lazer, tomando sol, talvez ali, né, se confraternizando, descansando. E Jesus, ele dá detalhes. Ele diz: olha, quem estiver no telhado, nesse momento em que for revelado a chegada, saiam, não desça, não vai dar tempo de nada. E aí eles traz um pouco mais de reforço no argumento: quem estiver no campo não volte. E aí dá o exemplo das grávidas. Um historiador chamado Flávio Joséfo, e ele é muito consultado, né, para se explicar alguns acontecimentos, alguns eventos nessa queda de Jerusalém nos anos 70. Ele diz que foi terrível esse evento da queda de Jerusalém, que foi realmente algo bastante impactante naquela época, a ponto daquele povo passar ali naquele período muita fome. Um dos relatos dele é que ele entra numa casa e uma mãe está jantando, mas ele estava jantando o próprio tamanha fome, tamanha miséria, tamanha situação pavorosa que estava acontecendo naquela situação, que eram os romanos dominando, né, que era dominada pelos gregos. E aí então nós temos esse relato acontecendo. E aí no verso 21 ele diz, né, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E aqui entra uma outra discussão, olha só que interessante, porque se Jerusalém foi um fato terrível, e poderia ser a expressão plena do que Jesus estava falando aos discípulos, se você olhar de lá para cá, quantas coisas terríveis aconteceram? A gente pode pegar até as mais recentes.
as guerras, né? A Segunda Guerra, quantos milhares de pessoas morreram. E então, eu tenho a impressão aqui que essa é realmente uma expressão de Cristo, dando indícios de que ali a queda aconteceria e seria um exemplo muito real do que vai acontecer. É um sentido duplo, para as pessoas perceberem, olha, isso é um exemplo claro, mas vocês passarão, né? Vocês passarão por situações na qual jamais aconteceu desde o princípio do mundo. E aí então ele segue, né? E aí um outro ponto é que ele diz no verso 22, aqueles dias se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. E isso é interessante perceber. Eu penso que até mesmo naquele período e até os dias de hoje, Deus tem se utilizado dos eleitos, dos escolhidos, do povo de Deus, como uma espécie de freio, para que toda essa sanidade do mundo, toda essa loucura que o mundo promove, ele não acabe com tudo, por causa dos eleitos. E é por causa dos eleitos que muita coisa, ainda neste mundo, prospera. Continua as realizações na qual Deus se agrada. Nós temos o ápice aqui, nesse trecho, até o verso 25, do 22 ao 25, onde Jesus ele dá uma ênfase um pouco mais forte no alerta de vigilância, de estarmos atentos. Ele traz aqui um alerta dizendo: vejam, aqui está o Cristo. Se alguém disser para vocês, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está Ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Até os eleitos estão sujeitos aos fake news, as notícias falsas, que muitos desses ainda trazem. Muitos falsos ensinos, muitos falsos profetas, muitos falsos irmãos ainda podem atuar contra a igreja. E isso é natural que aconteça. Este é um alerta que não é uma prerrogativa só daquele povo lá atrás, mas chega a nós. E aí ele continua, no verso 26. Se alguém disser, ele está lá no deserto, não saia, ou ali está ele dentro da casa, não acreditem, porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, de forma inesperada, rápida. Onde houver um cadáver, aí se juntarão os abutres, né? Possivelmente é uma atribuição ao povo judeu e ao povo ímpio que não reconhecia Cristo. É um sinal de juízo. Onde houver um cadáver, a podridão das leis, a podridão desse povo que não reconhece, ali se juntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Então ele traz ali alguns relatos, alguns fenômenos, né, da natureza, mostrando para nós a sua chegada, né? E aí no verso 30 ele diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem,
E todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Nós cantamos aqui, né, o primeiro louvor me lembrou muito, e eu fiquei pensando que se esse louvor fosse cantado lá para aquele povo, para os discípulos, talvez eles conhecessem até um pouquinho mais a Jesus, ensinando a eles que Cristo era o Rei, era o poder, e que viria em poder e glória. Mesmo eles tendo ouvido, né, já no Antigo Testamento, reafirmando ali com o próprio Cristo, havia esse questionamento, havia essa dúvida da parte deles. Então, Jesus, é esse o contexto que nós vamos falar aqui dos pontos de alerta. Lembrando que Jesus caminhava com os discípulos, eles fazem, né, uma questão a Jesus, Jesus os responde, Jesus faz questão de fazê-los entender sobre isso. E é importante, então, a gente lembrar que é um tema importante para a nossa vida, conhecer, porque isso implica na nossa visão de mundo. Se você, não quero saber dos finais dos tempos, meu irmão, você precisa conhecer, você precisa entender algumas questões sobre como vai se dar tudo isso, porque isso implica na nossa visão de mundo. E é justamente nesse contexto que Jesus fala que até mesmo os crentes, os eleitos podem ser enganados. Então, se nós não nos debruçarmos em compreender o Senhor que virá e como se dará todos os eventos, então é mais um ponto de atenção que nós podemos ser enganados. Atente-se a isso. E aí, pensando, né, com tanta abominação, com tanta absurdo acontecendo, e assim, a gente conhece ao longo da história, até chegar aos dias de hoje. Eu fiz uma pesquisa, e aí eu vi, inclusive de um outro pastor, um pastor historiador, e ele mostra, através de dados, assim, que as mortes por guerras, por mais que a gente leia aqui a Bíblia e veja guerra, Antigo Testamento, várias guerras, e aqui no Novo Testamento, aqui mais uma, né, várias mortes, hoje, nos dias atuais, as mortes por guerras são 10 vezes maiores ou mais. Uma história recente, no século XX, vamos dizer assim. Os terremotos, a frequência de terremotos e desastres naturais tem se intensificado de forma assim, abrupta, né, muito grande. E a rejeição à religião é algo que cresce de forma assustadora. O berço evangélico, o berço cristão, que é a Europa, hoje praticamente rejeita o cristianismo. Questionaram, né, os suecos, os europeus ali da região, mais que a gente chama de os europeus nórdicos, né, ali Suécia, Dinamarca, aquela região ali, que foi um berço do cristianismo, e pouquíssimos deles, assim, de 100%, se eu não me engano, foi cerca de 20% só que dão importância para você ter alguma religião. O restante diz que, tanto faz, isso não interfere na minha vida. Tamanho descaso e rejeição, e depois do descaso e da rejeição, nós sabemos que a perseguição é muito fácil de ser implantada, e é o que acontece em muitos lugares. Então, uma coisa é a gente larga tudo, não querer saber de nada sobre os finais dos tempos, já que Cristo está chegando, né? Então a Bíblia nos ensina que Cristo está vindo, então eu posso simplesmente falar, Cristo está vindo, então eu não preciso mais me preocupar, estou tranquilo, Cristo está vindo. Mas também uma outra coisa ruim é a gente, já que a gente tem Cristo vindo,
mas vai vir alguns eventos, né, acontecendo, e enquanto esses eventos não acontecem, eu vou aproveitar. Quando começar esses eventos, eu começo a me preparar, porque os eventos serão visíveis, né, a gente vai perceber, e aí, isso aconteceu também, biblicamente. Paulo teve que alertar os tessalônicos por pararem de trabalhar, inclusive. Eles não queriam mais nem trabalhar, então, não, está tranquilo que isso está vindo. Não preciso mais trabalhar. E aí, por isso o tamanho da importância, e é por isso o tamanho do alerta que nós temos hoje, para ficarmos atentos ao alerta final. Como é que isso se dá? E a gente precisa entender que aquele que está em Cristo, aquele que está realmente em Cristo, deve permanecer. E aquele que não está, corre, impõe velocidade para conhecê-lo. E o primeiro sinal aqui, primeiro alerta, primeiro ponto de alerta que nós vamos tratar, entre os versos 15 e 21, é que os sinais de sofrimento são sempre alertas para o mal maior, que é viver sem Deus. Sinais de sofrimento são sempre alertas para o mal maior, que é uma vida sem Deus. As dores, as angústias, elas acompanham toda a humanidade. Mas só há um alívio: o Senhor. A angústia, a dor, o sofrimento para o ímpio é um sinal de juízo. É um sinal de juízo. No Salmo 107, verso 17 diz: o Senhor, tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes. Ó Senhor, né? Tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes e sofreram por causa das suas maldades. Sofrem por causa de suas maldades. Sinal de juízo, para que aprendam, para que conheçam. Para que a dor, o sofrimento não seja algo em si mesmo, mas que seja algo que promova neles uma reflexão e pensamento no sentido: eu tenho um escape, eu tenho que ter uma fuga disso, eu preciso sair dessa condição. E a primeira condição é reconhecer que ao promover maldade e ao promover a maior maldade possível, de não reconhecer o Cristo que morreu para nos salvar, é um sinal de juízo, o sofrimento. Mas para o crente, para aqueles que conhecem o Senhor, para aqueles que já servem o Senhor, muitas vezes a dor, a angústia e o sofrimento é um sinal até de amor. Provérbios 12 diz que: pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. É muitas vezes isso. E esse alerta de Jesus mostra para aqueles discípulos que eles precisavam entender que todo aquele sofrimento precisava ter uma base de sustentação. Nós precisamos estar saudáveis e fortes espiritualmente para enfrentar as dificuldades da vida. E é por isso que Jesus alerta sobre essas dores. Ai das grávidas. Não, se você estiver no campo, não volta. Vai ser pesado. E muitas vezes as dores, o sofrimento vem pesado. O sofrimento para muitos é uma dor em si mesmo, sem solução de esperança. Mas para nós, irmãos, é Cristo se revelando e nos lembrando que haverá tempos
Sem essa condição, haverá um tempo em que tudo isso cessará e poderemos desfrutar da glória do Senhor sem essa condição. C.S. Lewis, um grande teólogo e filósofo da nossa época, ele diz que Deus sussurra em nossos ouvidos por meio de nosso prazer, fala-nos mediante nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio de nossa dor. Ele diz que este é o megafone de Deus para despertar o homem surdo. E pela dor, que muitas vezes Deus nos chama para nos despertar. Esse é o primeiro ponto de alerta. Sinais de sofrimento são sempre alertas para o mal maior, que é uma vida sem Deus. Esse é o maior mal. Essa é a maior dor. Esse é o maior sofrimento que alguém pode ter, ainda que não perceba. Segundo ponto é que uma confissão legítima, real, exige constância diante do mal por vir. Nós precisamos ser constantes, irmãos. Ali nos versos entre 22 e 25, fica muito claro que até os eleitos podem ser enganados. Quantos que você conhece já foram enganados? Quantos que você conhece estão sendo enganados? Em que momento você, de repente, se pegou no engano? Essa é uma reflexão importante, irmãos, porque revela o quanto nosso amor por aqueles que estão à nossa volta, o quanto nosso amor por Cristo, que nos deu essa missão de falar do amor dele, mostra para nós se estamos preocupados com esse engano ou se não estamos. Não é só confessar e está tudo resolvido. Eu já confessei, já me ajoelhei, já fui em vários apelos, né, de várias igrejas lá na frente, já fiz a minha oração, eu já sou de Cristo e agora estou tranquilo. Não me parece que essa é uma verdade bíblica. A vida, ela efetivamente, de verdade, ela começa quando estamos com Cristo. Mas é preciso viver. Se estamos com Cristo, é preciso viver. Lá em Hebreus, no capítulo 13, verso 8, diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça. Constância, perseverança, luta contra o pecado, persistência, irmãos. Uma confissão legítima exige constância diante do mal por vir. E o terceiro ponto é que para toda dor há o consolo da presença do Senhor. Ali no texto, no verso 32, ele diz que Deus é longânimo e Ele nos avisa com antecipação. Ele promove no nosso coração, através do Espírito Santo, os indícios dos acontecimentos.
Ele promove no nosso coração o desejo de servi-lo. Ele promove no nosso coração o entendimento, a sabedoria para compreender tudo o que pode acontecer. E eu não estou falando daquelas profetadas, aquelas coisas de revelação. Eu estou falando de uma vida íntima com o Senhor. Para toda a nossa dor, para toda a nossa angústia, para toda a nossa dúvida, há o consolo da parte do Senhor, da presença dEle. E o consolo não está em qualquer um. Quem promove isso, quem tem a fonte do consolo, uma fonte que emana consolo sem parar, não é qualquer um. Não é, ele não é alguém que vem até você te dando dinheiro, não é alguém que vem até você te falando palavras ali bonitas para te encorajar, não é uma espécie de coaching, não é uma espécie de político, ele não vai vir num papamóvel, ele não vai vir naquele carro de cerimonial, né, que o presidente entra lá e ele é promovido, né? Ele não vai vir assim para nós. Diz o texto, no verso 30, que ele vai vir no céu, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens. O transporte dele é as nuvens. Se as crianças quisessem desenhar ali uma nuvem, né, com umas rodinhas assim, imagina só, o transporte de Deus é as nuvens. Não sei se tem estrada para as nuvens, tem? Imagina só, ele virá do céu com poder e grande glória. É assim que o Consolador soberano vai vir até nós. Para toda dor, irmãos, há esse consolo da presença do Senhor, que sobrepõe, que supera toda e qualquer dor. Nenhuma dor é tão grande que Cristo não possa consolar. Nenhuma. Ele nos alivia de qualquer tribulação. E será assim, foi assim, continua sendo e será nos finais dos tempos, no último dia. E por fim, o último ponto, o último alerta. Existe uma garantia da parte daquele que te escolheu para uma vida gloriosa. O último verso diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Deus nos revela, nos mostra aqui, através desse relato de Cristo, que há um contrato, que há algo formalizado, escrito, literal, assinado, carimbado, legítimo, passou pelo cartório, todo o processo será que é verdadeiro? Será que esse processo está no lugar certo? Os juízes que carimbaram, está correto? Está tudo certinho, gente. Ninguém vai anular processo, ninguém vai fazer nada disso. Está tudo certinho, é legítimo. Essa é a garantia que nós temos daquele que nos escolheu para uma vida gloriosa. A vinda de Cristo é fato, não é especulação, não é cogitação, não é nenhuma ideia mirabolante, é fato, é a palavra que nos afirma. E hoje, na condição privilegiada que nós temos na história,
Nós precisamos nos apegar nessa garantia, nessa palavra, que traz essa afirmação para a nossa vida, porque é dela que virá também o alívio dos nossos dias maus, porque quando a gente lembra, Cristo voltará, Ele é a garantia, Ele nos deu a garantia. O profeta Naum diz: o Senhor é bom, é um refúgio na tribulação, Ele conhece os que nele confiam. Então, os finais dos tempos, o alerta que fica, é que para nós, existe essa garantia da parte daquele que te escolheu, por uma vida gloriosa, que tem momentos que nós desfrutamos já aqui, em vida, parte de sua glória, mas que certamente é só, nós estamos degustando isso ainda, do que será com o Senhor. Por fim, irmãos, aqueles que estão com Cristo, devem permanecer firmes, continuem. Os que não estão, correm, sem preguiça, sem medo, sem nenhuma restrição, esquece tudo, corre para conhecer, corre para os montes, é assim que diz o texto, corre para os montes, agora, não espera. O maior sofrimento é uma vida sem Deus. O maior sofrimento é uma vida sem Deus. Você conhece alguém que sofre assim? Uma real confissão é sempre acompanhada de constância. Você está sendo constante? Não há dor que não tenha consolo do Senhor. Sua dor parece ser maior que o consolo de Cristo? Não se engane. Não é. Uma vida gloriosa é garantia dada pelo Senhor, que é poderoso. Você tem certeza que você recebeu essa garantia? Você já olhou lá no seu manualzinho, viu essa garantia lá? Está aqui minha garantia, está carimbada. Tá bom. 1 Coríntios 10:12. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. E por fim, irmãos, lembre-se, esse é o ápice do texto, no verso 30. Ele aparecerá no céu. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as nações da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Esse é o nosso Deus. É este a quem você tem servido? É este que virá. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Bondoso Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais uma vez o Senhor nos ensinar. Nos ensinar algo valoroso da Tua Palavra. Nos ensinar que precisamos permanecer, Pai, com o Senhor. E que o maior sofrimento que podemos ter diante das tribulações que enfrentamos, ou daquela que está por vir, é uma vida sem o Senhor. Que Tua graça, Tua misericórdia seja conosco, seja com aqueles que estão à nossa volta, que sejamos usados para que eles Te conheçam, que a nossa confissão que um dia fizemos, ela seja acompanhada de constância, de perseverança, de persistência. Nos ajude nisso, Pai, pois é o Teu Espírito Santo que nos fortalece, que nos encoraja. Pai, o Senhor nos ensinou hoje que não há dor, que não tenha consolo de sua parte. E é por isso, Pai, que nessa experiência com o Senhor, nessa intimidade com o Senhor, é que nós confiamos a nossa vida e oferecemos através de nós, apesar de nós, a outros que ainda não conhecem
esse consolo. E também, Pai, nós aprendemos com o Senhor que uma vida gloriosa é garantida por Tua palavra. Palavra esta que não volta, que permanece hoje e sempre. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.